Então, eu sou Inês Kemi, moçambicana. Nasci em Maputo, mas até os 10 anos cresci na província de Inhambane, distrito de Massinga, onde tive o meu primeiro contato com a cultura, especificamente a dança. Eu morava com minha avó, minha tia, ao lado de uma cooperativa de consumo, em que na época de colheita sempre fazia-se festas em forma de roda, que tudo vira em torno de canto, batendo palmas e dançando assim. Aí nessa altura veio uma senhora, puxou-me no meio da multidão, escolheu justamente a mim. Me puxou e começou a dançar comigo assim. Mais tarde, 10 anos depois, acho que mais ou menos 96, tive contato com a dança profissional, dança tradicional profissional. Não resistia, assim. Enfiei a cara e fui. E fui aprender as danças tradicionais e tudo mais. E que isso me deu possibilidade de poder conhecer outros horizontes culturais, viajar, conhecer outros países, outras culturas. É um projeto que surgiu da parceria com a Helena Baú, que é a gente ensinar as nossas danças tradicionais e possivelmente aprender as danças locais também, ou de outros continentes também. A cultura de um povo, ela só pode ser manifesta através da transmissão dos símbolos. A dança, ela em si, o Moçambique, por ser um país também com diversidade cultural, ela possui várias danças com contextos diferentes. Que contextos esses que vão poder transmitir símbolos que manifestem a nossa identidade como moçambicanos. Bem, no que concerne às aulas, está a ser interessante descobrir a diferença dos corpos. A dança moçambicana, ela trabalha muito com a questão da cintura e também muita leveza, muita sensibilidade. Existem algumas delas em que você trabalha muito com força, tem que pular, tudo mais. Mas num contexto geral, assim, ela precisa muito do jeito, do sensual, de alguma forma, diríamos assim. É que na maior parte das danças você vai usar muito um top, algo que fecha aqui, assim. Muitas das vezes a gente pega a casca do coco, a gente transforma ela em blusa, a gente coloca aqui assim, e essa parte toda muitas das vezes fica sem nada. E você vai usar a saia ou a capulana ou canga, como se diz aqui, um pouquinho mais da cintura para baixo. Isso para quê? Isso te possibilita poder mexer mais, né? Mostrar essa sensualidade no contexto positivo, claro. A gente usa muito a cor. Acho que isso deve ter a ver com talvez a nossa bandeira, assim. Verde, branca, preta, amarela, vermelha. Verde, branca, preta, amarela, vermelha. Verde, branca, preta, amarela, vermelha. São 5 cores da nossa bandeira. Nosso projeto, a gente foi começando mais com a parte sul, que é o lugar onde a gente tem contato direto. A gente foi também para o norte, assim. Mas uma das primeiras danças que a gente ensina sempre é a marabenta. Por que a marabenta? A marabenta porque é a dança que, de alguma forma,
está inserida em vários contextos musicais em Moçambique, principalmente na parte sul. Tivemos contato também com Galanga, que é também da parte sul. Tivemos contato também com Zore. E agora estamos em Limbondo, que é do norte de Moçambique, província de Cabo Delgado. Outras danças que vão saindo espontaneamente, assim, é a questão da chichuqueta, panza, zucuta, que são as danças que foram surgindo atualmente também. Qual é o intuito da escolha das danças? Muitas das vezes é procurar as possíveis similaridades com as danças brasileiras ou outras danças africanas de uma forma geral. Por exemplo, a gente identificou que o samba, por exemplo, ela tem uma pequena relação com o samba porque enquanto eu vou no mesmo ritmo, né, fazendo tchan tchan tchan, eu consigo ir no samba, no meu samba, né, samba moçambicano, não angolano, consigo ir nesse, né, e vou fazendo tchan 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 tchan. Isso é interessante, poder descobrir essa relação existente. Aí daí dá para entender um pouquinho a história do Brasil, a questão dos escravos que vêm da África para aqui. A gente não consegue explicar, mas é importante encontrar essa relação Brasil, África, através da cultura, assim. Música